Eu vos saúdo em nome de Jesus Cristo, com a paz do Senhor. O meu nome é David Pereira, também conhecido por alguns como o amigo de Jesus, e durante os próximos minutos, fundamentados na palavra, nas Sagradas Escrituras, vamos usar de uma breve meditação relacionada com a parábola do semeador que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Esta parábola é bem conhecida, mas por que não abordá-la de novo e crer que o Espírito Santo de Deus vai trazer-nos algo de novo? Muito simples. A semente, que é o Evangelho, é igual para todos. Mas os resultados, o coração das pessoas, o tipo de terrenos, o resultado nem sempre é igual ou o melhor. Mas o que diz a Escritura? Evangelho de Marcos, aliás, já o tínhamos citado, capítulo 4, verso 3. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. Previamente, o terreno já tinha sido lavrado, o semeador tinha uma espécie de uma bolsa, de um alforje carregado de sementes, e ele saía e se fazia à luta, percorrendo todo aquele terreno, colocando a mão na bolsa, no alforje, lançando a semente. E vai ele, feliz da vida, lançando a semente. Só que o terreno não tinha as mesmas particularidades em toda a área que o lavrador ia cobrindo, o semeador ia cobrindo. Havia zonas em que havia aqueles atalhos pedonais em que as pessoas passavam por cima do terreno e o terreno ficando calcado, marcado. Havia zonas com espinhos, com abrolhos. Havia zonas, faz lembrar um jardim que eu tive numa casa, em que debaixo da terra estava uma data de pedras e de pedregulhos, enfim. Então, o semeador, ele saía a lançar a semente. Só que a semente não ia caindo toda em terra boa. Diz aqui, Marcos 4, versículo 14. Algumas sementes, o Evangelho, algumas sementes, de acordo com o versículo 15, caíram, foram lançadas junto do caminho. Versículo 16. Outras sementes, e a culpa não foi do semeador. Algumas sementes caíram sobre pedregais. Versículo 18. Outras sementes caíram em cima de espinhos, entre espinhos. Por fim, e bom seria para aquele semeador, para aquele agricultor, assim como também para o Evangelho, que todas as sementes tivessem caído, verso 20, em boa terra. Verso 20. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto. Um a 30, outro a 60, outro a 100 por um.
No final vamos voltar a este texto, a este versículo 20. Então, quando o semeador, quando o pregador, o evangelista, o ganhador de almas, sábio é o que ganha almas, está escrito, sai a levar o evangelho não é recebido todo ele da mesma maneira pelas pessoas. Faz-me lembrar Paulo lá ministrando a palavra, em que uns mandavam Paulo ir passear, outros gozavam com ele, outros simplesmente, como dizem os nossos irmãos do Brasil, não estou nem aí. Mas algumas pessoas de bom grado receberam o Evangelho, foram terra fértil, aonde caiu a semente, e que até isso fez com que essas pessoas levassem o apóstolo com eles para as suas casas e o recebessem. E convém, a hospitalidade. A hospitalidade, ser hospitaleiros, não passou de moda, ok? Bem, mas vamos adiante. A semente é lançada, os resultados não são os mesmos, apenas no verso 20 nós nos apercebemos que a semente caiu em terra boa, em terra fértil, e que dá fruto. Dá fruto. Primeira situação. Vamos aqui abordar algumas questões. Simples. Primeira situação. A semente é igual para todos. Deus não faz exceção de pessoas. O Evangelho é igual para todos. Resultados não são os mesmos. Segunda questão. E o Espírito Santo de Deus tem vindo a falar comigo. Se esse familiar a quem tu falaste de Jesus, diante da pregação do Evangelho, não se converter a Cristo, a culpa não é do pregador. Ele pregou mal, ele não tinha unção, ele foi muito monótono, tinha uma cara, parece que toda a gente lhe devia dinheiro. Não, para aí. A culpa não é do pregador, porque a semente é igual para todos. Isso está relacionado, se a pessoa rejeita, está relacionado com o coração que essa pessoa tem. É o tal terreno com espinhos, com abrolhos, é o tal terreno que fica na beira do caminho, é tal situação em que há entulho, há pedras debaixo da terra e nós não podemos enxergar. Por isso, não culpe o mensageiro. Às vezes, eu digo isto com tristeza, faz lembrar o tempo da Roma Antiga, ou da Grécia Antiga. Se o exército tivesse perdido a batalha, o mensageiro, daí nasceu a maratona, o mensageiro precisava de correr uns quantos quilómetros para ir dar a má notícia. Dizer, olha, meu senhor, meu rei, perdemos a batalha. Eu venho aqui para dar a notícia, olha, se calhar vamos ter que voltar de novo a atacar o inimigo, porque esta batalha já era. E geralmente o rei, o senhor, mandava decapitar o mensageiro. Mas o mensageiro não tinha a culpa de nada. O mesmo é com os pregadores. Não diga que o pregador não foi bom porque você não sentiu um arrepio. Não diga que o pregador não foi bom porque você não chorou. Não diga isso.
Não dê lugar à carne, não dê lugar ao diabo. O Evangelho é igual para todos. Jesus Cristo é o Senhor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a terceira questão, que agora vamos abordar para finalizar. Para que ouçam a palavra, estamos no versículo 20. A terceira questão, muito, muito importante. Quem disser o contrário, precisa de oração. A terceira questão está aqui no versículo 20, Marcos 4, 20. São os que ouvem a palavra e a recebem. São os que ouvem a palavra e a recebem terra fértil. E porque são terra fértil, eles dão fruto. Uma 30, outra 60, outra 100 por um. Para que melhor entenda, meu querido irmão, o que o Senhor está a querer dizer-nos, vamos a Romanos. Romanos, capítulo de número 10. Continue comigo. Deixe que não seja o Davi Pereira, mas o Espírito Santo a mexer consigo. Estamos em Romanos, capítulo 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Que bênção, já passamos por esse processo, mas nem todos ainda passaram. Depois, verso 13, boas notícias, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas agora vamos ao versículo 14. Não se esqueça, Marcos, capítulo 4, versículo 20, terra fértil, não esqueça. E essa terra fértil são os que ouvem e dão fruto. Então vamos ao versículo 14 e deixe que o Espírito Santo agora fale consigo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Esta é a questão. E deixem-me vos dizer, há muita conversa, há muita parra e pouco fruto. Estamos sempre a apontar o dedo aos demais quando devíamos apontar o dedo a nós. A semente, para cair em boa terra, tem que ser lavrada com as minhas orações, com o meu jejum, com as minhas lágrimas e, acima de tudo, com o meu testemunho. Mas não basta. Como ouvirão se não há quem pregue? Então, depois tens que ser tu próprio o instrumento de Deus como semeador, lançares a semente do Evangelho no coração desse teu amigo, desse teu familiar, aleluia, ou levá-lo à igreja e para que ele fique e seja confrontado com o Evangelho. E a semente que é o Evangelho vai fazer a obra, porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Por isso, vamos trabalhar. Eu repito, a semente é igual para todos. Os resultados não são os mesmos. Não aponte o dedo ao pregador, porque a semente continua a ser a mesma.
e finalizo. Então, se queremos semente, evangelho em terra fértil, vamos arar, lavrar essa terra, esses corações, o nosso testemunho, com as nossas orações, e porque não com o jejum, enfim, vamos fazê-lo. E Deus vai honrar a tua fé. Eu creio nisso. Espero que o Espírito Santo de Deus, através da palavra, se estivermos em Marcos 4, em Romanos 10, espero que o Espírito Santo de Deus, através da palavra, tenha falado consigo. É uma cortesia do time 300 Gideões. Que bênção, que bênção, que bênção. Podemos dizer Ebenezer até que o Senhor nos ajudou. E não custa nada. Dê-nos o seu like, subscreva o nosso canal, divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais. E continuemos a orar uns pelos outros. Orem por mim, pela minha esposa pastora Ume, pela minha família, pelo trabalho dos Gideões. Nós agora estamos a mover-nos para o Monte Caleb, ali na fronteira com a Rússia, e continuamos com o mesmo projeto que nos trouxe à Finlândia. Para terminar, vá atrás dos seus sonhos. Seja feliz, em nome de Jesus. Seja terra fértil. Continua a construir, a edificar a sua vida sobre a rocha. A rocha é Jesus. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.